Seja então muito bem-vindo a mais um podcast da Paróquia Telheiras. Cá estamos, Padre João Paulo. Viva! Olá. Espero que Boa esteja tarde, bem. Bom dia. Durante as várias edições do nosso podcast, durante o pontificado do Papa Francisco, tentámos sempre que possível acompanhar os passos do Papa nas viagens que foi fazendo. Foram muitas e temos até vários podcasts dedicados, claro que na parte final já do pontificado, porque começámos a fazer os podcasts já mais tarde, mas temos vários ainda assim dedicados a essas viagens do Papa Francisco. Por isso, com o Papa Leão XIV, comprometemos-nos a fazer o mesmo. Mas acompanhá-la, pelo menos, a primeira viagem conseguimos, vamos ter primeira conseguido. viagem, exatamente, e cá está a primeira viagem do Papa ao Líbano e à Turquia. Sim. E por isso aqui a ideia é também destacarmos algumas das palavras e dos gestos também, e houve assim alguns gestos também interessantes da parte do Papa Leão XIV nesta viagem. Sim. Foi tudo ela, aliás, como também com o Papa Francisco e com os outros Papas, as viagens são sempre super interessantes, mostram modos de comunicar com culturas que não são as nossas, como dizer as coisas de uma forma amável e ao mesmo tempo, enfim, tentando expor a nossa dialogar, fé, e ao mesmo tempo que se testemunha a fé, não é? Isso é muito, e é também muito interessante conhecer as realidades culturais. Sim, Ou seja, dá para conhecer as realidades culturais destes sítios meio que através dos olhos da Igreja, não é? Ou seja, nós vamos com a Igreja conhecer os sítios, é engraçado. Hoje em dia, com a internet e nós conseguimos de facto ficar a conhecer um bocadinho outras culturas já à distância de um clique. Mas aqui vamos conhecer essas culturas, de alguma maneira, claro que sempre à distância e com as limitações, mas vamos conhecê-las pelos olhos da Igreja, através dos textos, do Papa, dos discursos. Eu acho que essa ideia é interessante também. São olhos, habitualmente, em geral, amáveis, não é? Com uma visão positiva. Sim. Muito elogiosos, tanto para a Turquia como uma confluência de culturas onde se consegue harmonizar diferentes sensibilidades e também no Líbano. Fala o Papa da resiliência dos libaneses para uma e outra vez recomeçarem a pacificação do país, apesar de todas as grandes dificuldades e pelas que passam, não é? São muito bonitas, as imagens são sempre muito bonitas. Na internet vi quando o Papa chegou à Turquia e se reúne lá diz, o pequeno rebanho, o Papa comove-se, não é? Porque, claro, é a mesma igreja que está ali, é um número pequeno, mas um pequeno rebanho, não é? Mas, aliás, há um dos textos que o Papa que fala disso, é um pequeno rebanho, mas o pequeno rebanho é a igreja também, está ali, parte da igreja, é muito bonito. E esta era uma viagem que já estava prevista para o Papa Francisco também, não é? E acabou por ser feita pelo Papa Leão XIV. Enfim. Sim, eu não sei, cara, sei fazer grandes especulações, mas segue uma linha das viagens apostólicas irem, talvez, não a países de maioria católica, mas onde há, de facto, muitos católicos e cristãos, outros cristãos, não é? E que têm direito também a que o Papa esteja com eles e que possam receber alento do Santo Padre. Eu gostei muito de ler os textos e as poucas imagens que vi, não foram muitas, sinceramente, mas gostei muito de ler os textos, são sempre muito sugestivos, aprende-se muito. Como penso que já falámos em alguma das viagens do Papa Francisco, mesmo alguns temas de doutrina social da Igreja, que aparecem aqui e acolá nas audiências, é uma espécie de doutrina social aplicada ao caso concreto, com o qual torna-a muito mais atrativa, muito mais viva, não é? Depois já falaremos também, se houver tempo, de algum desses aspectos da doutrina social da Igreja, em concreto, por exemplo, a vontade de procurar os cristãos, mesmo que sejam minoritários, procurar o bem comum do país, não se enquistarem, né? Tem que sentir-se desse país, como é óbvio, né? Turcos ou libaneses, e agora penso que se faz referência na Turquia, e que se espera dos cristãos que colaborem, não é, genuinamente com o país, que se identifiquem com o país e que deem o seu melhor para construir o país e olharem o bem comum como algo que é essencial
procurar. Vamos olhar para algumas das palavras que o Papa Leão XIV nos deixou ao longo desta viagem. E quero começar por onde, Padre João Paulo? Assim, há assim temas que foram surgindo, por exemplo... Houve temas recorrentes, o assunto da paz. Da paz, acompanhou, não é? A paz, o Papa utilizou a imagem da ponte que estava no logo como concreta aplicada à Turquia, não é? Não só uma ponte entre a Europa e a Ásia, mas enfim, a imagem da ponte, mesmo da própria Turquia, uma ligação, uma união entre as diferentes sensibilidades, que não são compartimentos estancos, podem conviver, podem dar-se. Portanto, foi um grande elogio também à Turquia e um apelo ao seu papel de poder ajudar a confluir algumas coisas assim mais difíceis, naquela posição, não é? Mas isso é para todos nós, não é? Fala da ponte, por exemplo, que Deus quis, e depois foi logo no discurso às autoridades, uma ponte entre o céu e a terra, não é? Deus veio aqui à terra, quis fazer uma ponte, não quis que fossem compartimentos estancos, ou seja, não é? Uma ideia engraçada, não é? E sugestiva, não é? Mas para além desses temas, como outro tema também, se tivermos tempo, é o do diálogo interreligioso, não é? Sim, também foi bem. Antes do diálogo interreligioso, o aspecto ecuménico, não é? Houve uma declaração conjunta com o Patriarca, a Sua Santidade, o Patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, não é? É uma declaração interessante, não é? Com essa vontade de expressar a vontade de continuar a trabalhar para chegarmos a uma união. Tem sido um dos temas, não apenas o único, longe disso, claro, mas um dos temas recorrentes no curto pontificado até agora, do Papa Leão XIV, não é? Sim. Ou seja, este apelo para essa união, este olhar para as igrejas... Mas eu acho que é um tema, quer dizer, eu aqui, talvez no nosso país, pelo menos, como há pouca expressão de outras denominações, hoje podemos ter menos sensibilidade, mas que não pode ser. Mas é um tema chave, não é? Chave. Vai ao encontro do próprio desejo de Jesus, não é? Que todos sejam um, não é? Portanto, é preciso rezar, enfim... Mas dizia, para além deste tema, depois o diálogo interreligioso também está muito bem explicado, não é? A finalidade do diálogo interreligioso, que às vezes em alguns campos também suscita dúvidas ou prevenções, não é? Mas isso não pode ser também, não é? Faz parte de tentar nos conhecer, tentar explicar-nos, não é? Tentar nos ajudar, tentar conviver também com pessoas de religiões diferentes. O mundo é assim, não é? Queramos que não vamos... Não poderá ser de outra forma, nunca poderia ser de outra forma. Pois, assim, mas eu acho que é preciso... As pessoas podem confundir, não sei, ou seja, dialogar não é aceitar como verdade aquilo que o outro nos diz. Nem considerar que é tudo indiferente ou que é tudo um indiferentismo, não se trata disso, mas trata-se há muita gente de boa fé, né, e que vale a pena ouvir e vale a pena escutar e vale a pena também poder transmitir-lhes aquilo que nós, o tesouro do que temos, não é? Mas para isso tem que haver um clima de confiança e de boa vontade da parte de todos, não é? Até porque muitas vezes a fé dos outros, que é a falta de melhor expressão, não é? Essa herança religiosa de cada um é muitas vezes a melhor ponte para que possamos também evangelizar, não é? Usar os símbolos que já lá estão, algumas referências que possam ser... E a inclinação para o transcendente, para a convicção de que isto não se esgota no que se vê, há mais realidade, há mais mundo para além do mundo, não é? Sim, claro. Tudo isso são passos, pelo menos são pontes que temos em comum, que podemos tentar, pelo menos, construir alguma coisa a partir daí, não é? Mas para além desses 2 ou 3 temas, uma das coisas que me chamou a atenção, a pessoa às vezes depois também já ouviu tudo separado, mas tudo junto faz mais sentido. A importância que teve a Turquia na nossa religião, portanto, judaico-cristã, não é? Abraão sai da Ur da Caldeia, mas depois sai do sul da Turquia para a grande peregrinação, não é? Os primeiros cristãos
depois da subida dos aos céus, depois rapidamente vão por aí, acabam por chegar aqui, à Turquia. O Papa recordava que os 8 primeiros concílios ecuménicos tiveram lugar em território que hoje é a Turquia, né? Portanto, em concreto, aquilo que eu queria falar, que era a comemoração dos 1700 anos do Concílio de Niceia, depois estava ali, na Turquia, e depois, quando é a Divina Liturgia lá em Istambul, recorda que Santo André terá levado o Evangelho para aquelas terras, para Istambul, não é? Tudo isso toca muito, não é? E tem uma citação lindíssima de São João Crisóstomo, também bispo daquelas terras, não é? E quando falo do Líbano, claro, a pessoa, insisto, tem que fazer os links na altura certa, não é? Recorda um episódio do Evangelho que tem lugar após lados a Tiro e Sidon, não é? Com a mulher sirofenícia, não é? Precisamente em zona libanesa, não é? E o Papa faz referência, bem, ela de facto não era de religião judaica, não é? Como sabemos, não é? E que também, portanto, aquilo serve para, pelo menos, pensar e meditar sobre a atuação de Deus fora dos círculos visíveis da nossa religião. São ótimas pistas. São muito bonitas, os discursos são todos muito bonitos. Claro, alguns podem dizer mais do que outros, mas são disponíveis, não é? E fazemos sempre esse apelo para que possam. Sim, para que possam. E o contacto direto com os textos do Papa, eu acho que é fundamental para o podermos conhecer melhor. Sim, e ainda para mais nestes primeiros meses de pontificado, ainda, eu acho que pode haver é sempre recomendável, mas pode haver até esse impulso, essa motivação ser ainda maior, não é? Para que as pessoas possam conhecer melhor as preocupações do Papa, a espiritualidade do Papa, aquela... Fazemos aqui só um parênteses, porque vamos depois ao Concílio de... Não falámos ainda do encontro virtual do Papa com os jovens norte-americanos. Quer falar agora? Vamos para Niceia primeiro, para não perdermos... Sim, para ficar aqui um fio condutor. 1700 anos, não é? Os 1700 anos. De Niceia. Há um discurso do Papa, que é aquele que me interessava aqui comentar mais, que é o encontro de oração com os bispos, sacerdotes e diáconos e os consagrados e agentes de pastoral na Catedral do Espírito Santo em Istambul, em 28 de novembro, não é? E recorda aqui três aspectos da importância do Concílio de Niceia. Diz assim, é um marco no caminho da Igreja e também de toda a humanidade. Todos nós que estudamos a história da Igreja sabemos o que aconteceu no ano 325, por causa da crise ariana, etc. Não é? Mas, para além da parte doutrinal, pelo menos a minha, que sempre me suscitou mais interesse, a parte da história é crucial por muitas coisas, não é? Para perceber. Claro, foi o grande primeiro concílio ecuménico, com 318 bispos, convocado pelo imperador, etc. Não é? E o Papa, nesse discurso, tira 3 lições dos textos do concílio. Diz assim, primeiro, a importância de captar a essência da fé e do ser cristão. Não se trata, diz o Papa, apenas de uma fórmula doutrinária, mas de um convite a procurar sempre, mesmo dentro das diferentes sensibilidades, espiritualidades e culturas, a unidade e a essencialidade da fé cristã em torno da centralidade de Cristo e na tradição da Igreja. Não é? Em Niceia, a Igreja reencontrou a unidade, embora depois, em algum momento, diz que demorou vários anos até que as coisas se consolidassem e continuam a haver problemas. Sim, claro. Mas foi fulcral. E o fulcral ali é Cristo, né? É a centralidade de Cristo. Há uma segunda ideia que é muito sugestiva, talvez mais para nós, mais facilmente aplicável, um segundo desafio que lançou, diz respeito à urgência de redescobrir em Cristo o rosto de Deus Pai.
E ele fala, o Papa, de uma espécie de retorno do arianismo. Portanto, o Ário considerava que Cristo era um homem, era uma criatura fantástica, a primeira criatura de Deus, do Pai, mas não era Deus. Pronto, era um personagem fantástico, mas não era Deus. E o Papa, ao falar do tal retorno do arianismo, diz que em muitos casos há muita gente que olha para Cristo com admiração, pode ser um herói, alguém que os desafia, mas esquecem-se que é Deus. É perfeito homem, mas também é Deus, não é? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É uma ideia, e se me permitem a expressão um bocadinho mais, se calhar, arrojada ou ousada, é a ideia de que a heresia, ou cada uma das heresias, não são bichos mortos, não é? Ou seja, são sempre germes que podem voltar de vez em quando, não é? Assumindo outras formas e com outros desafios, mas é sempre essa ideia, até porque muitas vezes é isso que se ouve, não é? Pois. Claro, provavelmente não nas pessoas mais informadas, com maior formação e com maior vivência da fé, mas muitas vezes isso ainda hoje se diz. Aquilo que realmente está aqui em causa ainda hoje se diz da boca de algumas pessoas. E depois questionam-se os milagres, questionam-se a ressurreição ou da sua interpretação, não é sequer física, nem é, pronto, Cristo reviveu na mente dos apóstolos, coisas dessas, mas é por não acreditar quem é Jesus. Portanto, aqui é preciso voltar uma vez e outra, e a Igreja, nós não nos podemos cansar de recordar, olha, que Jesus é Deus, vamos comemorar o Natal, o nascimento do menino Deus, não é? Do Deus menino, que fez carne por nós, não é? Portanto, esta é outra ideia. E o terceiro desafio que o Papa falava, a propósito das lições de Niceia, aqui na tradução aparece assim, a mediação da fé e o desenvolvimento da doutrina. A mediação da fé aqui é uma expressão... Eu acho que é a tradução da fé de forma que seja compreensível para o contexto onde onde estamos a dirigir-nos. Pelo menos é o que eu percebi. Era preciso ver o original em inglês, mas de facto depois não fui ver, não é? Diz aqui também aprendemos uma grande lição. É necessário sempre mediar a fé cristã nas linguagens e categorias do contexto em que vivemos, como fizeram os padres em Niceia e nos outros concílios. Há uma doutrina a explicar e ela tem que ser perceptível pelas pessoas a quem nos dirigimos, não é? Portanto, há expressões ou formas de dizer que têm que ir ao encontro das pessoas que temos à frente para dizer a mesma verdade, mas com palavras que sejam perceptíveis. Isso é uma ideia. E a outra é o desenvolvimento da doutrina. Vou ler esta frase que é muito boa. Recordemos o mais recente doutor da Igreja, São John Henry Newman, como insiste no desenvolvimento da doutrina cristã, porque ela não é uma ideia abstrata e estática, mas reflete o próprio mistério de Cristo. Trata-se, com efeito, do desenvolvimento interno de um organismo vivo, que traz à luz e explica melhor o núcleo fundamental da fé. Penso que era o Newman que dava essa imagem da árvore, né, ou de um pequeno arbusto, à medida que vai crescendo, vão aparecendo folhas, frutos, etc., que já lá estavam na árvore pequenina, mas se não houvesse esse desenvolvimento, aquilo era um ser morto, não é? E a doutrina do Senhor não é morta. Portanto, desenvolvimento, claro, a pessoa sempre tem o risco de pensar, isto é da árvore ou foi um enxerto que veio de fora e puseram, está bem? Para isso está o magistério da Igreja, para dizer, não, isto é mesmo um fruto, algo que brota da seiva desta árvore, pertence a essa árvore. Mas, digo isto porque, às vezes, o essencial pode não ser uma fórmula estática necessariamente, mas uma expressão ou uma compreensão que ajuda a aprofundar nessa mesma verdade, sem a deturpar, como é óbvio, né? Sem contradizer o que já foi dito, mas que se calhar não era explícita há uns tempos antes, e depois com a reflexão e as luzes que também o Espírito Santo foi dando à Igreja, foi aparecendo, foi surgindo de uma forma mais, enfim, um bocadinho diferente, ou enfim, sem deturpar. Isto é um tema também sensível, não é? Sim, muito sensível. Sim. É um tema que acho que vale a pena ler. Mas é um tema decisivo. É super decisivo, não é? É um tema que vale a pena ler os textos do Cardeal Newman sobre o desenvolvimento homogéneo da fé, porque dá muitas luzes
insisto, não resolve todos os problemas, mas dá luz para pensar, mas isto não tinha sido dito antes, mas não tinha sido dito porquê? Porque é contrário, ou no fundo não tinha sido captado e pelas razões que sejam, agora vem um bocadinho mais ao de cima. Isso é um assunto... Sim, sem dúvida. E temos agora o Cardeal Newman como novo doutor da Igreja. Sim, porque o Papa fala disso? Porque, claro, o Niceia e depois o concílio de uns anos mais tarde de Constantinopla, também da Turquia, como utilizam expressões que não são bíblicas, que são emprestadas da filosofia grega, não é? Sim. Consubstancialis, homoousios, mas que foram muito luminosas para explicar o mistério. Sim, mas foi uma coisa incorporada, mas que tem a ver com o que já lá estava, não é? A ideia, a tal ideia de mediar a fé, vou usar a mesma palavra, não é? A tal palavra... Eu não sei se essa palavra está bem traduzida, mas enfim... Sim, uma tradução, uma espécie de tradução, não é? Uma permanente tradução à língua nova dos tempos, não é? Mantendo sempre, claro, a mesma... Esta é a tradução, as mesmas ideias e a mesma fé. E às vezes é preciso utilizar uma expressão nova, também desde que esteja muito claro o que é que pode ser que nos seja útil, não é? Também claro, sem dúvida. Isto era o essencial? Era o C da Niceia, sim. Vão aparecendo muito mais coisas, depois está a declaração conjunta, claro, com esta ideia de que o essencial da fé é isto. Há também o documento do Papa. É a declaração conjunta, que vale a pena ler, não é? Mas também é a ideia de que as diferentes denominações cristãs, o que temos em comum, podíamos dizer, não só é isto, não é? Mas atenção, porque isto é gigantesco o que nos une, não é? Claro. Há coisas que nos param, também é evidente, senão não havia esse problema, mas reforçar a ideia na centralidade da fé pode facilitar também o diálogo. O Papa faz referência na declaração conjunta dos estudos teológicos das duas fontes, não é? Para ver ortodoxos e nós, não é? E os católicos, porque sim, é necessário, porque é que estivemos juntos, porque é que estivemos separados, enfim, isso é preciso aprofundar e também, às vezes, naquilo que podemos fazer em conjunto, né, que não for contra... Acho que será, nos próximos anos, um assunto cada vez mais... É desafiante, quer dizer, nós temos, peço desculpa, isto não sei, mas quer dizer, neste momento temos uma certa vantagem, não sei se é absoluta, mas acho que é uma boa vantagem, uma ideia que dizia o Papa São João Paulo II, que as coisas têm que ser resolvidas teologicamente, os problemas, não, aqui não se trata de fazer um mínimo de denominador comum, trata-se de encontrar na verdade e pedir ao Espírito Santo luzes para ver o que é verdade em cada caso. Mas dizia o Papa João Paulo II que também tinha que haver comunicação, diálogo, uma certa amizade entre as bases, não é? Porque a separação política, geográfica, cultural, etc., também não facilita o diálogo, não é? Portanto, claro. E neste momento há muito mais agilidade, as pessoas novas, não é? Muito mais mobilidade, isso acho que pode facilitar a vontade de nos entendermos, não é? Quer falar do encontro do Papa Leão, com o tal encontro com os jovens online? Está bem, fica aqui ficam muitas coisas, muitas coisas. Aqui também várias vezes recordou que o Papa São João XXIII esteve na Turquia, gostava da Turquia e quando como embaixador, não foi... Sim, não enquanto Papa. Enquanto Papa, não é? Mas deixou sementes, não é? Também desta ideia, em concreto há um texto dele em que convidava os cristãos a não se enquistarem, não é? A que se dê com todos, não é? Mas veja, Padre João Paulo, se quiser dizer mais alguma coisa, o tempo que eu defino é o Padre João Paulo, não sei se já sabia disso. Não sabia. Portanto, podemos ainda ir a algum sítio, mais. Estava a ver, eu diria no discurso do Líbano, eu ficaria com o discurso de chegada. Sim. Que é lindíssimo. É muito bonito e fala da capacidade pacificadora que tem o povo libanês, além de fazer imensos elogios, porque estão dispersos por todo o mundo, né, que têm uma facilidade de dar-se bem com as pessoas onde estão. É muito comovedor, né? É mesmo bonito. E depois há um discurso ecuménico, e não só, né?
e também do diálogo com outras religiões, onde já falávamos há pouco, né, que portanto não vamos voltar aqui a falar, mas que é interessante. No Líbano, o Papa encontra-se também com os jovens. Talvez pudéssemos fazer aqui a ponte Exato. com a visita virtual aos Estados Unidos, aos jovens. Já ver. Diz assim, a propósito, está sempre com a ideia das dificuldades cá no Líbano, etc., a falar dessas dificuldades, e diz aos jovens: em vós reside esta esperança. Temos um dom que muitas vezes para nós adultos parece perdido. Vós tendes esperança. Vós tendes tempo. Tendes mais tempo para sonhar, organizar e realizar o bem. Vós sois o presente e nas vossas mãos já se está a construir o futuro. E tendes o entusiasmo para mudar o curso da história. A verdadeira resistência ao mal não é o mal, mas o amor capaz de curar as próprias feridas enquanto se curam as dos outros. É um grande elogio à gente mais nova. E vocês têm tempo e têm sonhos, podem mudar isto. Né? É muito bonito. Acho que vale a pena ler devagarinho esse discurso aos jovens libaneses. Também, um grande incentivo aos jovens, que acaba por ser não apenas palavras dirigidas aos jovens libaneses, mas a todos. Sim, deve ser para todos. E por falar em jovens, agora sim. Foi o encontro virtual, porque o Papa estava em Roma e os jovens estavam lá nos Estados Unidos, com milhares de jovens no dia 21 de novembro, foi uma sexta-feira. A apresentadora, pelo menos, era conhecida, eu não conheço, mas dá a ideia que era conhecida, com perguntas muito concretas e as respostas do Papa também bastante sugestivas. Eu aconselho a ler ou ouvir, não é? Dura 1 hora e pico. Sim. É super... Está uma grande naturalidade da parte do Papa, não é? E vê-se o Papa, sim, um bocadinho mais solto. Exatamente, eu notei precisamente isso. Além das perguntas que estavam marcadas e são bem introduzidas sempre pela apresentadora, mas ela própria diz: Santo Padre, já agora falou da oração, não é? Vou fazer uma pergunta que não está no programa, mas o que é que o Papa faz quando lhe aparecem distrações na sua oração, não é? Isso é uma pergunta. Uma ótima pergunta. Mas uma grande pergunta. Uma pergunta. E o Papa explica, eu deixo para que as pessoas vejam, e ela depois também comenta: ainda bem que fiz a pergunta, né? Ficou... Sim, foi uma ótima pergunta. Né? Vale a pena ouvir. Claro, há distrações, temos que ver de onde é que elas vêm e depois, se calhar, tentar dialogar a partir delas. Enfim, diz lá coisas muito concretas, acho que é melhor que as pessoas vejam. Mas, eu insisto, às vezes vale a pena gastar tempo. Às vezes vemos clipes, não é? Pronto, e também é bom, mas já que às vezes se vê, enfim, tanta coisa nas redes, não é? Às vezes, como pensas, vou ver ou ouvir, não é? Também a pessoa pode ouvir, não é? Essa é uma durante esta vantagem. 1 hora é tão sugestivo, fala da inteligência artificial, fala das amizades, enfim. Algum dos temas apareceu já na nossa jornada. É bem interessante a parte em que o Papa fala das amizades também, eu achei. Pois. Da importância, não é? Da amizade também. Da inteligência artificial, mas isso é um tema recorrente. Sim, vamos voltar a ele. Nós dissemos quando gravámos que necessariamente o Papa vai falar muitas vezes sobre isso. E sobre isso, uma das coisas que diz assim de passagem, eu acho que isso apareceu nas redes sociais, onde diz: não façam o homework com a inteligência artificial, não é? Enfim, E eu penso que é ali, posso ter ido noutras ocasiões, em que o Papa lhes diz: saibam estar de tal forma que se um dia não tivessem, por alguma razão, vocês continuassem a conseguir pensar, não é? Sim. São pistas assim gerais, já sei que o Papa deve ter todo esse assunto na cabeça. Enfim, mas que vão ajudando também, nos vão orientando um bocadinho. E na viagem eu não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Padre João Paulo, mas na viagem eu também achei que interessante, um pequeno apontamento. Na viagem de regresso para Roma, o Papa Leão XIV acabou por dar uma espécie de
Sim. para ajudar a compreender melhor a sua própria espiritualidade. Deu uma pequena sugestão de livro, Sim, senhor, que foi a prática de presença de Deus do irmão E um carmelita anónimo. Frei Lourenço da Ressurreição, não é Ok. assim um livro que não é muito conhecido, não é? Sim, eu não conheço, por exemplo, Mas sinceramente. pode ficar como sugestão para irem atrás dele. Eu não sei muito sobre o livro, vi isto há pouco, mas... E procurar se encontra. É isso, não parece fui, verdade, foi, e quando caminhava para aqui é que estava a ver isto e eu assim, vou procurar, não faço ideia se há uma edição portuguesa antiga, se não, mas eu acho que... Eu não conheço, sinceramente, mas agora fiquei com vontade de conhecer, não é? Claro, uma sugestão do Papa nós achamos que pode ser muito boa, portanto, nós vamos já à procura se há edição portuguesa, se não há, se vale a pena. se valer a pena, valerá, claro, poderemos falar sobre isso também. Sim, eu penso que temos nos podcasts anteriores, temos um que surgiu precisamente como consequência de um livro que o Papa Francisco tinha recomendado na altura, do Hermanito, não é? Exatamente. Eu gostei imenso de ter lido esse livro, aliás, temos um vídeo sobre isso. E aqui é interessante porque ele falou do livro como forma de as pessoas compreenderem a sua própria espiritualidade, porque essa era a pergunta, qual é que era a espiritualidade, a maneira do Papa, e ele disse, bem, se calhar se lerem esse livro vão perceber um pouco. Portanto, eu acho que pode ser uma pista interessante. É muito interessante. Eu próprio fiquei quando li, fiquei com a ideia, tenho que saber se isso está. Eu também ainda não fiz isso. Vou procurar. Vamos procurar. Até ao próximo podcast. E já sabem, podem sempre deixar, além de colocarem gosto, partilharem com alguém que queiram, podem também deixar um comentário com mais sugestões de temas para os nossos episódios.